Olá, gente, tudo bem? Bom, eu decidi começar esse ano fazendo um registro em vídeo das minhas leituras do ano. Eu gosto muito de ler, né? E recentemente eu pude voltar a ler coisas assim por deleite mesmo, sabe? Não por obrigação. E aí eu decidi fazer registros do que eu leio em vídeo, para que depois eu me lembre. E aí também, se alguém quiser, sei lá, compartilhar as impressões sobre esses livros e tal, tem um lugar aqui, né? Você pode dar a sua opinião e eu posso também mudar a minha opinião depois que eu falar. Tudo que eu falar aqui pode ser alterado, tá bom? Então, assim, eu queria dizer minhas impressões sobre os livros, tá? Não é nada muito pessoal, assim, são só impressões. Então, assim, você pode encontrar de tudo por aqui, né? Porque eu leio de tudo, então o meu gosto pra literatura é tão eclético quanto o meu gosto musical, entendeu? Eu gosto desde romances, fanfics, até, sei lá, Paulo Freire, artigos científicos e também a Bíblia. Então, assim, tudo muito eclético. Mas vamos lá. Esse ano eu decidi fazer uma leitura, eu não sei se eu devo chamar assim, mas é uma leitura literária da Bíblia, né? Eu quero ler a Bíblia inteira, focando na questão da história, da beleza do texto, mas é quase impossível você fazer uma leitura literária sem que isso toque você de alguma forma, né? E aí, por isso que eu vim fazer esse vídeo. Eu terminei de ler Gênesis recentemente e algumas coisas estão tão fortes assim dentro de mim que eu decidi fazer esse vídeo. Mas aí eu vou fazer de tudo que eu ler, porque fazer vídeo é bem mais fácil do que fazer os registros, né? Eu gostava muito de fazer fichamento de livro, só que aí no final eu perdi todos os fichamentos que eu fiz, e aí assim, eu percebi que não dá pra confiar. Não dá pra confiar em mim mesma escrevendo e em papéis, enfim, e nem em coisas digitais que elas somem. Aí assim... como eu disse, o primeiro livro que eu li foi Gênesis e eu fiquei muito, assim, intrigada, sabe? Gênesis é um livro difícil para eu ler porque eu tenho muitos questionamentos, eu tenho muitas dúvidas, não existem respostas para as minhas dúvidas, para as minhas perguntas, não existem evidências para as coisas, sabe? Vocês sabem que eu sou uma cientista e cientistas gostam de evidências, e aí não tem, então é bem difícil. Mas aí eu li, e aí assim, tiveram dois personagens que me chamaram muito a atenção, que foram Ismael e José. Então, primeiramente, vamos lá. Gênesis é um livro dividido em duas partes, né? A primeira parte conta a história da criação, conta a história da Arca de Noé, conta a história da Torre de Babel. Depois tem um hiato, vamos dizer assim, de várias gerações, e aí chega na história dos patriarcas, que começa com Abraão, que Deus chama Abraão, fala para Abraão sair da tenda dele, né, sair da casa da parentela dele, porque Deus daria a ele uma grande nação, e aí ele foi. E por isso a gente chama Abraão de patriarca, porque foi com ele que Deus falou, assim, né? E enfaticamente prometeu uma grande nação, né? Aí, Abraão, ele era um homem que fazia coisas assim que eu não concordo. E que, à luz dos dias atuais, são coisas muito erradas, né? Então, por exemplo, nessa sede dele de apressar a promessa, o recebimento da promessa, ele teve um filho fora do casamento dele, que foi Ismael. Ele era casado com a Sara, teve um filho com a Agar, que era serva da Sara. A Sara quis que ele tivesse aquele filho, porque era um costume daquela época, caso a mulher não pudesse ter filho, que a serva dela tivesse o filho, né, no lugar dela. São práticas que são imprecatórias, né, hoje em dia. Graças a Deus a gente não nasceu naquele tempo, mas era assim a realidade, né, daquela época. Mas o pior não foi isso. O pior é que Abraão criava Ismael como se fosse o primogênito dele, né, o herdeiro de tudo que ele tinha, até Isaac nascer. Quando Isaac nasceu, Abraão e Sara mandaram o Ismael e Agar
embora para o deserto com água e comida. O problema é que em algum momento acabou a água e a comida deles e eles ficaram lá no deserto. Ficaram sem esperança, né? Agar, ela deixou Ismael em um lugar, se afastou, dizendo para Deus que não queria ver ele morrer. Aí Deus enviou um anjo, mandou ela ir lá pegar o menino e continuar a caminhada dela. E aí ela viu uma fonte, né? E eles se estabeleceram ali perto daquela fonte de água. Aí a história, né, diz que Ismael virou um flecheiro no deserto e aí a gente não vê mais nada sobre ele durante muitos capítulos da Bíblia, né? Eu sempre fiquei muito tocada com essa história, porque assim, a gente tem uma tendência de julgar, né? Eu julguei Abraão, tá ligado? Eu falei, cara, como assim? Até hoje, assim, é meio loucura pensar, mas pensando que naquele período não tinha nem a lei, né? E que era prática comum daquele período. Bom, enfim, Ismael sumiu. Aí, beleza. Passaram anos e anos e anos e anos. Aí Abraão morreu. Quando Abraão morreu, aí aparece na Bíblia assim que quem sepultou Abraão foi Isaac e Ismael. E aí isso me tocou demais, assim, porque Ismael, ele foi largado no deserto. E aí quando Abraão morreu, ele voltou, né, até onde vivia Abraão e sepultou ele, junto da Sara ainda por cima, que foi a mulher que mandou ele embora. Isso me deixou muito, muito chocada, assim, eu fiquei muito emocionada, porque eu pensei nessa questão, assim, de como que Ismael não guardou rancor, né? Não sei, não fala nada sobre ele ter sido rancoroso ou não, mas fiquei muito chocada pensando assim, como que ele passou tudo aquilo, porque com certeza eles passaram muitas dificuldades no deserto, enquanto Isaac tinha tudo do bom e do melhor daquela época, porque Abraão era um homem que tinha muita fartura, né? De tudo, de gado, de cordeiros, de comida, enfim. E aí, mesmo assim, Ismael, ele voltou para enterrar Abraão, sabe? Sepultar Abraão, né? Fiquei muito pensativa sobre isso. Aí passou muito tempo, muitos capítulos também, e aí a gente teve a história de José. José, que era filho de Jacó, né? Que depois foi mudado o nome dele para Israel. E aí, José, ele tinha vários irmãos, mas esses irmãos, eles tiveram inveja dele pela forma como Israel tratava ele diferente dos outros filhos, né? E aí venderam eles como escravo para os egípcios, né? Acabou que vendeu ele para os egípcios. Aí lá no Egito, ele se sobressaiu e se tornou governador do Egito, porque ele teve revelações em sonhos e ele era intérprete de sonhos também, né? E aí Faraó honrou José e aí transformou ele em governador do Egito. E aí teve uma época de muita fome, e nesse período de muita fome, José pôde ajudar toda aquela região e incluir a região onde a família dele morava. Os irmãos dele se voltaram para ele, pediram perdão para ele, ele foi lá e perdoou, mas o mais interessante é que quando ele perdoa os irmãos dele, ele não fala simplesmente assim, ah, não, vocês estão perdoados. Ele fala assim, não, vocês não têm culpa nenhuma. Porque se não fosse aquilo que vocês fizeram, a gente não estaria aqui hoje e vocês iriam morrer de fome. Ele fala isso. Todo o povo ia perecer se não fosse aquilo de vocês terem me vendido. Então, o mal que vocês me fizeram, na verdade, não era mal, era o propósito de Deus. Aí eu fiquei, assim, muito intrigada também de novo e me voltou a questão de Ismael. Por que que Ismael e José, todas essas pessoas, assim, que sofreram, né, que foram vítimas, no meu ponto de vista ali de situações na Bíblia, eles não guardavam rancor daquelas pessoas que fizeram maldade com eles, né? Porque eles entendiam que o que eles passavam era deles, sabe? Foi muito tocante pra mim isso, assim. Eu percebi que eles entendiam que o mal que eles passavam pertencia a eles.
Tipo, não era uma injustiça, sabe? Pra mim é uma injustiça, só que pra eles não era uma injustiça, pra eles foi o plano perfeito para que o que acontecesse, para o que viesse a acontecer, porque fosse necessário acontecer, realmente acontecesse. Isso não tá fazendo sentido. Eu tô aqui pensando em pausar o vídeo e regravar tudo de novo, mas eu não vou fazer isso porque é isso mesmo. Não tem coisas que não dá muito pra entender. Thalita do futuro, essa eu deixo com você. Mas aí eu fiquei muito pensativa, assim, porque a grande questão é essa, né? Que a gente passa por diversas situações de injustiça e a gente se sente muito mal e muito chateado com aquilo, mas talvez nós precisemos crer que aquelas situações, elas nos levam para onde nós precisamos estar, sabe? Porque, por exemplo, Ismael, ele foi mandado lá sem nada pro deserto, sem nada, não, com um pouco de água, um pouco de comida, enfim, mas ficou lá. E aí, dele nasceu uma grande nação, com muitos príncipes, sabe? 12 príncipes, se eu não me engano. Então, é uma coisa assim que talvez ele não tivesse guardado mágoa de Abraão, porque ele entendeu que o que aconteceu com ele tornou ele quem ele deveria ser. E a mesma coisa com José. A tristeza que ele passou, o abandono da família dele que ele passou, levou ele a se tornar o governador do Egito. Então, quando você entende que aquilo que você tá passando realmente te pertence, para que você conclua uma missão, né, um propósito, você não tem por que guardar mágoa daquelas pessoas que te ferem. Isso foi muito dilacerante pra mim, assim, foi muito maluco pensar isso. E aí, na verdade, tudo que acontece, eu acredito que me leva pra onde eu devo ir, né? Então, por mais que seja difícil, existem desertos que a gente tem que passar, né? E aí existem adaptações que precisam ser feitas, como o Ismael se adaptou no deserto, virou um flecheiro, e José se adaptou no Egito, e aonde ele ia, ele era o melhor escravo, ele era o melhor servo, ele era o melhor, sabe? Tipo, então, certeza. Nessa leitura de Gênesis, isso foi o que eu mais internalizei e que eu vou carregar pro ano, sabe? Bom, e é isso, minha gente. Ó, beijo de luz pra vocês. Voltamos logo mais com mais coisas literárias. Beijo.